falando disso, vamos de bastidor, vamos falar de transição, né? Eu trago para vocês um pouco como vai ficar o desenho para um núcleo que é imprescindível para o que o senador estava falando agora há pouco. Eu estou falando do núcleo de cidades, né? Núcleo de cidades, essa pasta, gente, existia e foi extinta pelo governo Jair Bolsonaro. É basicamente onde você tem uma parte grossa do investimento em novas estradas, em moradia, dentro de um governo, né? Bolsonaro tirou ela, criou a pasta da infraestrutura e do desenvolvimento regional. Está aparecendo que ela vai voltar, porque Lula colocou 4 pesos pesados e de perfis muito antagonistas. Olha só como é que vai ficar o núcleo de cidades na transição. Guilherme Boulos, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? É o berço dele. Esquerda, Márcio França, ex-governador de São Paulo. Centro, para não dizer centro-direita, mas tem a experiência de ter governado São Paulo, o maior estado e a maior máquina pública do país. Dialoga muito bem com setores onde o PT não entra, que é tipo uma parte do empresariado no interior, aqui do estado de São Paulo, polícias. Além disso, João Campos, que é a joia da coroa do PSB, o prefeito de Recife, né, que entra aí, filho de Eduardo Campos, então entra para trazer essa experiência também de quem está no município. Então você tem uma pessoa ligada ao movimento social, que é o Boulos, alguém com uma experiência de gestão de Estado, e você tem alguém com experiência de gestão de prefeitura, que é João Campos. E a Inês Magalhães, que foi ministra no período do PT, é muito respeitada pelo setor e traz a ideia de quem já geriu no campo federal. Essa estrutura, como tem muito peso pesado, nos indica que o Ministério das Cidades vai ser recriado. Deixa eu trazer o Yuri Pita e o Leandro Rezende para a gente falar um pouco sobre isso, né? Tem bastante informação contida nesses grupos, né? Dão uma espécie de ideia para a gente de qual é o pensamento master aí. E para mim fica muito claro que vai ter volta do Ministério das Cidades, eu duvido que não vai voltar, e 2, né, que na estruturação eles estão tentando trazer essa ideia de organização tripartite, né? Governo federal, estados e municípios, inserindo aí a agenda dos movimentos sociais. É o que faz aí a presença de Guilherme Boulos, que eriçou a internet no dia que veio o nome dele. Yuri Pita. Dani, acho que você falou bem essa questão dos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, e do quando o Ministério das Cidades foi criado por Lula em 2003, na época acomodou o ex-governador gaúcho Olívio Dutra, foi o primeiro ministro das cidades, e acomodou muito da estrutura que o PT tinha na época de conexão, tanto com movimentos sociais, mas com essa coordenação de governo federal para poder atuar em políticas urbanas, essencialmente habitação, saneamento, também algumas questões de mobilidade e por aí vai. É um mecanismo de fazer política muito importante, tanto que foi cobiçado por partidos que sabem fazer política na ponta. Na época ainda de Lula foi o PP que ocupou essa pasta, depois com Dilma Rousseff ficou durante um bom tempo nas mãos do PSD, inclusive com Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, no governo Dilma Rousseff foi ministro das cidades, ou seja, é um ministério que tem muito potencial político e a grande questão é como fazer essa conjunção na transição funcionar com pessoas de trajetórias bastante diferentes. E aí a mágica de fazer a política se sentar à mesa e conseguir construir pautas convergentes para o início do governo. Deixa eu trazer aqui o Leandro Rezende para a gente falar um pouco a respeito desse assunto, porque agora eu vou trazendo dados sobre pastas. A gente começa falando sobre cidades. Eu trouxe aqui para vocês a composição completa desse grupo. Em seguida, a gente vai falar de educação e saúde. Quero ouvir Leandro Rezende. Dani, o programa de habitação que ficou mais célebre nos governos do Lula, né, o Minha Casa Minha Vida, a retomada desse programa foi uma das bandeiras do Lula durante a campanha. Ele falou, inclusive numa entrevista que concedeu ao Ratinho, né, no SBT, num trecho que super viralizou, quando o Ratinho lembra do Casa Verde Amarela, aí o Lula diz que o Bolsonaro não teria feito nenhuma casa, enfim, foi um dos motes da campanha do PT, a retomada desse
esse programa de habitação popular. O Boulos entra nesse lugar, né, para tocar essa área junto com outras figuras importantes, mas também representa a entrada efetiva do PSOL nesse momento de transição. O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, está também dentro do governo de transição, e aí fica a questão se o PSOL, que, enfim, sempre teve candidato à presidência, não teve nesse ano, se o PSOL eventualmente vai topar participar do governo Lula 3.0 e se seria num ministério com essa capilaridade, caso o Ministério das Cidades venha a ser recriado, né? Obviamente o PSOL é um partido que sempre teve na oposição à esquerda aos governos do PT e vai ter muita discussão interna, conhecendo o partido, vai ter muita discussão interna sobre entrar ou não no governo. E aí destaque também para um outro partido, o PSB, né? Um partido que teve várias derrotas nas eleições e que tem duas das suas figuras importantes aí, que de alguma maneira perderam também nas eleições de 2022 nesse mesmo núcleo. O Márcio França derrotado para o Senado e o João Campos, que lá em Pernambuco não conseguiu fazer o candidato dele, do partido dele, ganhar as eleições ao governo do Estado, né? Então são partidos aí que vão ter algum lugar nessa nova esplanada dos ministérios do Lula.